Agora, antes de entrarmos aqui nas perguntas, também tem a leitura da mega-análise do João Paulo, mas eu queria saber da Stephanie o que levou você a... Como você teve a ideia desse verbete, o que levou você a escrever esse verbete, a pensar nesse título? Eu cheguei nesse tema pelo fato de que eu queria escrever alguma coisa que eu tivesse a prática, a vivência, né? Eu achava interessante eu estar colocando no papel e explicando aquilo que eu vivencio. E daí até quem, há quase 2 anos atrás, falou assim para mim, escreve sobre o que você trabalha, né? O que você faz. E foi a professora Adriana Lopes, a primeira que comentou isso, né? A gente estava saindo da dinâmica, e daí ela sugeriu isso para mim, há quase 2 anos atrás. Missão cumprida, então. Aí a Laura também depois, há um tempo atrás, me falou, Steph, você tem que escrever sobre o seu trabalho, né? Alguma coisa que você tenha mais facilidade de estar explicando. Eu falei, não, então é isso mesmo, já é segunda, eu não posso deixar de fazer isso, né? Daí foi por isso que eu escrevi sobre esse assunto. Agora, então, você trabalha diretamente em UTIs. Em UTIs. E você faz exatamente o quê? Eu sou fisioterapeuta, na verdade, né? O verbete, ele não é específico da fisioterapia, mas sim de todos os profissionais que trabalham dentro da UTI, certo, que são os chamados intensivistas, que daí são os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas. Todos os que trabalham ali dentro são chamados de intensivistas. Mas eu sou fisioterapeuta lá dentro, né? A minha atuação é como fisioterapeuta. Eu cuido da parte parte respiratória do paciente, que muitas vezes está respirando por aparelhos, então essa é uma função nossa, né? Tá cuidando da fundamental, né? mobilização do paciente, que fica internado às vezes por um período muito prolongado, acaba atrofiando, então a gente trabalha com a parte de mobilização muscular, nesse sentido, para estar tentando restaurar o mais rápido possível o paciente à sua vida normal, né? Certo. Nesse sentido. Trabalho hercúleo, hein? Parabéns, nossa. Que podem estar surgindo. Uma curiosidade, antes de você trabalhar em UTI, você já pensava nessa hipótese quando você escolheu sua profissão? Você diz na hipótese de ter um amparo? De trabalhar dentro de UTI. Como é que foi isso? Porque, eu não sei, talvez por ignorantismo meu, mas eu não relacionaria diretamente, assim... A fisioterapia com UTI. Não, mas isso é bem comum, porque a maioria das pessoas nem sabem que tem fisioterapeuta dentro da UTI, e muito menos o que a gente faz lá dentro, né? Isso é muito comum. Porque acho que a fisioterapia é mais um serviço de clínica, de ortopedia, hoje tem muita questão da estética, né? É difícil mesmo as pessoas, só quando entram em contato com algum serviço do hospital que reconhece que tem um fisioterapeuta lá dentro. Mas no meu caso, na verdade, eu sempre quis trabalhar na área da saúde. A fisioterapia acabou sendo um deslize, porque na verdade eu queria fazer medicina, né? Eu quero fazer medicina. Mas aí acabou que deu certo de eu fazer a fisioterapia, porque é o que tem aqui na cidade, né? E desde o começo eu sempre quis estar dentro do hospital. Eu até tinha dúvida, porque como na época de adolescente eu também jogava, era atleta, e eu ficava naquela coisa assim que eu queria trabalhar com atleta, mas também queria trabalhar dentro do hospital. Só que daí o que aconteceu? Quando eu fui fazer meu primeiro estágio, que inclusive foi na área de hospitalar, foi amor à primeira vista, né? Eu não queria mais sair de dentro do hospital, a professora sempre tinha problema na hora de ir embora comigo, porque eu ficava no quarto dos pacientes. Aí eu falei, não, aqui é o meu lugar, né? Então, assim, desde o primeiro dia que eu entrei no hospital, eu falei que era o que eu queria fazer. Então, aí você já foi focada. Já fui focada naquilo, eu já saí, tanto é que eu terminei a faculdade numa quinta-feira, foi a colação de grau. Na próxima quinta-feira eu já estava trabalhando dentro da UTI já, que era o que eu queria. Né? Agora a verbetógrafa. Gostaria que nos explicasse a dinâmica do intensivista assistencial parapsíquico?
quando suas percepções induzem a ações conflitantes com os procedimentos convencionais intrafísicos. Tem momentos assim que a gente sente até uma certa frustração. Ainda mais depois que eu li no Projeciologia, que eu achei nos 700 experimentos, que o professor Valdo coloca a teática da cosmoética multidimensional. Foi uma coisa que foi engraçado, que eu fui fazer um laboratório de despertologia, e eu abri, caiu justamente nessa página que ele fala sobre o TI, né? E eu achei muito interessante, porque ele fala da possibilidade que a gente tem, através da projeção e da lucidez e das intenções, você está sondando os ambientes, você está sondando essa questão extrafísica do paciente para estar tomando a decisão mais correta para aquele caso, né? E hoje a gente ainda não consegue fazer isso. A gente tenta fazer da melhor forma possível, tenta fazer com que seja feito melhor para o paciente, mas a gente não tem a certeza da decisão, né? Você tenta fazer o melhor do seu ponto de vista, mas a gente ainda não tem a visão do extrafísico para estar vendo se aquela realmente é a melhor atitude a estar tomando com os pacientes, né? Mas a gente faz força. Tem muitos conflitos, né? Hoje em dia tem muita questão aí da eutanásia, da distanásia, da ortotanásia. Eu fico pensando, imagine se a gente tivesse o nível de lucidez para estar sondando o paciente extrafisicamente, tomando a decisão mais correta, né? Será que esse paciente realmente é um paciente em condições de fazer uma ortotanásia, uma eutanásia? Mas não, hoje em dia a gente não tem esse nível de lucidez ainda. Então entra em muito conflito, tanto por questões legais, quanto por questões, até para a gente que tem já um certo nível de entendimento do parapsiquismo, né? Mas tem sim muitos conflitos, a gente tenta fazer o que é melhor, né? O que a gente acha que está sendo correto. E tem que seguir a lei, né? A gente tem que fazer o que a lei muitas vezes está ali para ser cumprida, né? Não dá para... Mas você está falando em termos de procedimento. Procedimento, né? Na questão dos procedimentos, né? Porque eu acho isso é bem sério, interessante. Agora, é uma coisa interessante, né? Se a gente conseguir chegar nesse nível que ele coloca aqui da teática, da cosmoética multidimensional, que ele até comenta, né, o caso de um paciente que ele teve, que ele foi chamado para avaliar o paciente, e era um paciente que ele ainda tinha muita coisa para estar fazendo, né? Ele ainda tinha um trabalho para ser feito com a família, era uma pessoa que ainda seria importante continuar nessa dimensão. Aí ele foi lá, avaliou a avaliação extrafísica dele, né? Chegou a essa conclusão, tudo dentro da cosmoética, e acabou ajudando o paciente. Viu que o melhor era ele continuar vivo e fez essa assistência junto com os amparadores. Aí o paciente saiu bem, acabou vivo e fez o que ele tinha que fazer aqui na Terra ainda, né? As questões que ele tinha com a família. Então, eu penso, nossa, pensa se a gente pudesse ter já esse nível, né, de lucidez, o quanto que a gente não poderia estar fazendo de assistência e tomando a decisão mais correta possível, né? Mas certamente aquela colocação que você fez ainda há pouco, né? De mesmo a pessoa sem ter essa plena lucidez, mas estar conectada ali com a intenção. Sim. De assistir, porque a gente até tem casos bem próximos, né? Pelo menos eu tenho nitidamente de paciente, assim, bem nessa situação que você colocou, crítico, dificuldade de diagnóstico, enfim, complicações assim, várias. A pessoa na UTI, aí vai entra um pedido de TENEPS, né? E aí o quadro começa todo a melhorar, começa né? a se modificar, as coisas começam a se clarear, a se resolver. E obviamente que a equipe ali não... Sim. Obviamente deve estar totalmente
teleguiada, né, e super bem assistida. E as coisas vão se resolvendo assim numa velocidade que não combinava com a situação anterior à entrada na TENEPS, né? Muito interessante isso. Não, justamente. Isso eles como teleguiados, né? Imagina só se a gente conseguisse uma equipe que conseguisse trabalhar isso de uma forma mais autônoma, né? Tivesse essa capacidade de ter essa visão. Agora, Stephanie, vamos combinar, né? Com a quantidade de médicos e equipe de saúde, conscienciólogo, por exemplo, não só, mas, por exemplo, agora em Foz do Iguaçu, eu penso que vocês devem estar fazendo uma revolução silenciosa e bem séria nesses hospitais, porque, nossa, com todo respeito aos profissionais em geral, né? Mas eu penso que isso deve dar um grande diferencial e no sentido de facilitar o trabalho, né, de cura e de encaminhamento, né, dos tratamentos, né? O que você pensa? Que é muita gente, não é? Bastante gente. Muito conscienciólogo, já lúcido para essa condição. Não, eu acredito que faça diferença, sim, né? Porque muita gente pensando mais ou menos a mesma coisa, como a professora falou agora, né? Tem a questão do holopensene, né? Todos aqueles mais ou menos afinizados com as mesmas ideias, mesmo que às vezes não dê para a gente fazer muita coisa visivelmente, eu acho que de uma forma silenciosa dá para estar ajudando muita gente, sim. Stephanie. Faz bastante diferença. Parabéns pelo trabalho, bem interessante, bem sério esse trabalho, né? Obrigada. Eu queria te perguntar, na página 12, em parafatologia, na 10ª linha, você trouxe a descoincidência vígil sendo alerta consciencial. Onde você falou, Fabiana? Parafatologia, página 12. No meu aqui online está a página 12, não sei se é. Na 10ª linha, a descoincidência vígil. 1, 2, 3, 4. Tá. Aqui eu coloquei, porque assim, o que eu comecei a perceber com relação a ficar meio desconhecida. Isso foi até um pouco antes mesmo de eu conhecer a Conscienciologia. Alguns meses antes eu percebia que eu chegava no hospital, porque eu vinha de um outro trabalho, e chegava meio correndo, e eu estava percebendo que em alguns dias, quando eu chegava no estacionamento, eu já saía meio tonta, aquela coisa meio estranha. Eu falei, nossa, mas o que está acontecendo, né? Será que eu almocei hoje, estou bem? Ficava observando se era alguma questão fisiológica. Você já trabalhava lá, já estava no trabalho há bastante tempo? Já. Aí, ficava observando, mas nada. Aí, a princípio, eu achava que era porque eu estava trabalhando demais, né? Aí, alguns meses depois, eu conheci a Conscienciologia, comecei a fazer a dinâmica, comecei a estudar algumas coisas e eu vi que, na verdade, aquilo estava relacionado com alguns acontecimentos que poderiam estar ocorrendo no meu plantão. Por exemplo, quando eu descia do carro, que eu já estava meio assim, eu podia ter certeza que alguma coisa ia acontecer. Então, depois de um tempo, eu comecei a ficar mais alerta. Quando eu saía assim do carro, quando eu ia bater meu cartão, que eu percebia que eu já não estava muito equilibrada, na sensação de estar meio... aí eu falei, não, alguma coisa está acontecendo. Eu comecei a observar isso, que geralmente ou era um plantão que era mais... um plantão mais turbulento, alguns pacientes paravam, chegava às vezes paciente muito mal do pronto-socorro. Então eu comecei a fazer essa associação, que quando eu começava a chegar nesse estado, era, como assim, fica alerta, se prepara que hoje vai ter trabalho, sabe, nesse sentido. Então, assim, eu comecei a perceber que era um sinal de alerta que eu estava desenvolvendo, né? E isso, então, provavelmente você estava acoplando com as consciex antes de acontecer a situação. Interessante. E eu também queria te perguntar, e mais por interesse mesmo, quando é que o fisioterapeuta, quando é o momento dele atender na UTI?
Por exemplo, o paciente vai para a UTI, ele fica... Quanto tempo ele fica na UTI para então vocês entrarem em contato? Explica um pouquinho. O fisioterapeuta ele tem contato logo que o paciente chega na UTI, né? Tá. Alguns pacientes chegam entubados, que a gente fala que é aquele paciente que respira por ajuda de aparelhos, né? Então, é o fisioterapeuta que vai lá, faz os ajustes ventilatórios, para o paciente ficar bem acoplado, para estar respirando tranquilo. E se o paciente chega sem estar entubado, que muitos também vão para observação, fazem só uso de máscaras, de oxigênio, a gente também atua nessa parte, que está ajustando a concentração de oxigênio que o paciente vai estar utilizando. Então, desde o primeiro dia que o paciente entra na UTI até o dia dele ir embora, o fisioterapeuta trabalha com ele. Tanto na área respiratória quanto na área motora. Né? Porque tem paciente que chega a ficar 3 meses dentro da UTI. Então, e a gente sabe que o quê? Depois de 2 dias que você está deitado, até nós mesmos, sem doença nenhuma, se a gente passar 2 dias deitado na cama, a gente vai começar a ter perda muscular. Né? A gente começa a atrofiar. Então, o que o fisioterapeuta faz? Faz trabalho de mobilização muscular com esse paciente, mobilização articular para estar lubrificando as articulações. Então, desde o primeiro dia até o último dia dele de alta, o fisioterapeuta trabalha com o paciente, todos os dias. Né? E até hoje preconiza em todos os hospitais, pelo menos 3 atendimentos, que é um atendimento de manhã, um atendimento à tarde e outro à noite. Em hospitais mais do centro, tem fisioterapeuta até da meia-noite às 6 da manhã, né? Que fica como se fosse de sobreaviso, ou então fica trabalhando no período de desmame do ventilatório do paciente. Mas então são vários atendimentos por dia. Tá. E quantos pacientes, em média, então, nesse fluxo de trabalho, de manhã, de tarde e de noite, você entra em contato, atende? Olha, a lei, ela prega que para cada fisioterapeuta ele tem que atender 10 pacientes dentro da UTI, né? De 8 a 10 pacientes, é geralmente o que a gente atende. Mas, na lei, né? Geralmente a gente atende muito mais. Atende atende paciente fora da UTI, atende paciente no pronto-socorro. É muita consciência. Muita coisa. Interessantíssimo. Muito bom, obrigada.